Olá pessoal, existia uma cidade em que as pessoas começaram a perder a memória, tipo de uma amnésia coletiva, né? Esqueciam o nome das pessoas, o nome dos parentes, o nome dos vizinhos, chegavam a esquecer até o nome dos objetos. Então, a solução que os habitantes encontraram foi anotar, escrever nos animais, escrever nas pessoas, o nome das pessoas, escrever o nome da lenha, das paredes, das coisas mais básicas, até que a memória foi restaurada aos poucos. Esta é uma cidade fictícia chamada Macondo, que está onde acontece esse cenário, dentro do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E por que eu estou falando isso? Acho que nós estamos, talvez, vivendo aí uma situação de uma amnésia coletiva, podemos até chamar da era do esquecimento. Então, já deu para perceber que o nosso tema aqui é memória. E eu estou aqui na unidade da Supera. Esse fundo aqui atrás já tem o nome. Supera é um método que trabalha justamente essa questão da memória. Então, ao meu lado está a Júlia Teixeira, especialista em ginástica para o cérebro. É uma especialização muito interessante, né? Ô, Júlia, deixa eu começar te perguntando, estamos vivendo uma era do esquecimento? Uma amnésia coletiva? Sem dúvida, Giba. Todo dia eu falo com muitas pessoas que se queixam, né, reclamam justamente disso, de falhas na memória. Olha só. E você tem falha na memória? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa situação. Espero que você não esqueça de ver essas dicas aí. O que, Júlia, costuma causar, então, esses esquecimentos, essa falha de memória? Olha, tem muitos fatores mesmo, Giba. A gente pode falar que a gente também vive uma epidemia de pessoas com pouca atenção, que fazem as coisas muito no modo automático, automatizado. Então, são pessoas que falam, eu sou super ativo, eu sou muito... Mas, na verdade, são pessoas ocupadas que fazem coisas de rotina. E fazendo coisas de rotina, a gente não presta atenção. A dona de casa, por exemplo, quando está lá fazendo arroz, ou cuidando dos netos, ou cuidando da casa, ela está no modo automatizado, ela já conhece aquela função. E aí, muitas vezes, quando ela percebe, será que eu esqueci o fogão, né, o gás aberto? Será que eu apaguei o fogo? Será que eu tranquei a porta? Então, por falta de atenção, fazer as coisas muito no modo automático. Ou seja, o fato de elas estarem trabalhando em excesso aí o cérebro é positivo ou negativo para a memória? Depende do tipo de atividade. Nem toda atividade que a gente faz, às vezes, muitas coisas ao mesmo tempo, não necessariamente a gente está estimulando o cérebro. Então, fazer atividades que são estimulantes é positivo. Mas um monte de atividade de rotina, digitando no celular, vendo rede social, muitas vezes isso está impactando de maneira negativa. Aliás, eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu observei, eles têm um livreto aqui bem interessante, vício em celular. Quanto que as mídias sociais estão afetando a memória? A gente está percebendo de uma maneira muito negativa, né? Porque as pessoas elas têm informação pronta, às vezes quer consultar, esqueci o nome de uma cidade. Ao invés de estimular, de tentar lembrar, a pessoa consulta o Google, e aí tem a resposta pronta. Então, são informações fragmentadas, não tem o conteúdo completo daquilo que você está absorvendo. E é um monte de informação ao mesmo tempo. Então, a pessoa está numa rede social, ela já quer responder um e-mail, ela já quer ver o que está acontecendo ao redor. Então, assim, não foca, não tem atenção plena naquele conteúdo. E aí não conseguem absorver, não conseguem memorizar um conteúdo importante. Então, é curioso, quer dizer, o excesso de informação que chega pelas mídias sociais, ou seja, pelo celular, não está necessariamente sendo um exercício, não está sendo uma ginástica. Exatamente. Não está estimulando o cérebro, está tudo muito pronto e muito fragmentado. É verdade, a gente começa a escrever, até para escrever a gente está buscando muito o ChatGPT, né?
que aliás funciona muito bem, diga-se de passagem, mas a gente acaba perdendo o exercício da escrita e, pelo que você está falando, estamos começando a perder o exercício do pensamento, ou melhor, da memória, né? Até uma coisa mais simples, né? Uma mensagem no aplicativo de mensagens rápidas do WhatsApp, por exemplo, o idoso não escreve mais, ele manda áudio, então não tem mais o exercício de pensar como escreve aquela palavra. Ou mesmo um adulto, né? Ele vai mandar uma mensagem digitada, o texto é autocompletado, então não sei nem como escreve a palavra. Então isso vai ter um prejuízo muito sério. Então, diante dessa situação, o que acaba sendo uma ginástica para o cérebro? Perfeita essa pergunta, Giba. A ginástica para o cérebro, ela envolve a gente voltar, a gente começar a escrever, a apagar, usar borracha, usar papel. E na base da memória e na base do que o cérebro realmente precisa, que é o estímulo, né? Então a gente trabalha com informações novas, então a gente sai da mesmice com informações novas, variedade de estímulos. Só a leitura é importante? É insuficiente. Só fazer palavras cruzadas é muito pouco. A gente precisa de mais, né? Então, ativar todas as áreas do nosso cérebro e com um grau de desafio crescente, porque o cérebro aprende as funções, mas ele rapidamente automatiza para economizar energia. Então, por isso que a gente vai buscar algo além, contínuo, com grau de desafio crescente. Quem é o público que mais sente essa questão da memória? Eu acredito que os 50, 60 mais, né? Embora não é luxo, né? Pessoas de 40, 45 já se queixarem da memória, né? Mas a gente percebe muitas pessoas que se consideram muito ativas, então a dona de casa, aquele senhor que acabou de se aposentar e que acha que está super ocupado, tem uma agenda cheia, mas que não está fazendo atividades novas, variadas, com estímulo gradativo. Eu estou tentando associar mais ou menos com uma ginástica, academia, né? Sim. Você não pode parar. Exatamente. Por exemplo, se parou, esqueceu. O exercício físico, né? Você está lá na musculação. Nossa, eu não estou sentindo mais nada. Você vai falar para o personal, não está mais fazendo efeito. Então ele vai aumentar o grau de desafio. A gente precisa fazer um exercício completo, né? Não é só a musculação, a gente precisa fazer o cardio, a gente precisa fazer uma atividade completa. E entre as atividades completas aí, de exercícios, né, onde está aí a questão para melhorar a memória, a questão do sono, da qualidade do sono, quanto que impacta ou não impacta, e da alimentação? Também a alimentação ajuda de alguma forma? Falando especificamente do sono aí. Sem dúvida, sem dúvida. O sono ele precisa ser revigorante, né? Para poder equilibrar e produzir os neurotransmissores. Então, uma pessoa que dorme de maneira insuficiente, né? Para a faixa etária, né, para a rotina dela, com certeza vai sentir a questão da memória também. E a alimentação, não precisa nem falar, né, é a base, né? O que é alimento bom ou alimentação boa que ajuda a memorização? Olha, a gente sabe que, por exemplo, os vegetais verde escuro, por exemplo, o espinafre é muito bom, o azeite de oliva, as sementes como nozes, castanhas, né, o suco de uva integral. Alguns exemplos de alimentos que são excelentes para a manutenção de uma boa saúde mental. Ou seja, os produtos naturais aí, né? Exato. Precisa ter uma variedade, assim como o estímulo, né, nas aulas de ginástica do cérebro, na alimentação também. É necessário ter uma variedade. O chocolate amargo também é muito legal. O chá verde. Julie, eu acho que existe uma grande diferença na capacidade de memorização, de memória, das mulheres e dos homens, né? Eu me surpreendo como as mulheres, em geral, conseguem lembrar de detalhes de muitos anos atrás, enquanto os homens, em cima do mesmo assunto, dizem, não, isso nunca aconteceu, eu nunca vi isso, não lembro desse lugar, não lembro dessa música. O cérebro feminino, a memória feminina é realmente melhor do que a do homem? Olha, Giba, eu te diria que, assim, também tem a ver com o indivíduo, com o perfil, porque eu já conversei com casais onde o homem era muito mais detalhista, muito mais, sabia as datas, data de aniversário de casamento, isso eu acredito que tem mais a ver com o perfil, né, individual. Mas lógico que a mulher, como base, a mãe, né, tem que cuidar. Então ela tem realmente, parece que mais uma predisposição a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e dar atenção, e mais empatia, e estar atenta ao neném que está chorando, né?
quando o homem sai para trabalhar e para ganhar dinheiro e para produzir. Acho que uma situação que todos nós já enfrentamos, eu duvido que você não enfrentou, quando você precisa lembrar o nome de alguém, encontra alguém, a pessoa até lembra do seu nome e o nome da pessoa não vem e você fica com aquela situação meio embaraçosa, né? As pessoas lembram de você e você não devolve ao mesmo grau de atenção. Como é que as pessoas podem fazer? Existem exercícios específicos para lembrar do nome das pessoas? Existem. Ótima pergunta, Giba. Além de trabalhar com estratégias de memorização, que são muito úteis na hora da gente lembrar do nome das pessoas, por exemplo, fazendo associação, eu vejo a Solange, eu associo com o Sol, um exemplo. A gente também trabalha na atenção, então quando a pessoa se apresenta, a gente consegue ter tanta atenção que a gente não vai esquecer. Muitas vezes a pessoa se apresenta e aí você está tão ansioso para falar com ela que você não presta atenção na primeira informação que ela te passou, que é o nome dela. Outra coisa que a gente trabalha aqui também é na velocidade do processamento da informação. Quanto mais rápido eu consigo acessar a informação. E para isso a gente utiliza o Abaco. O Abaco é uma calculadora milenar que ajuda bastante, tanto na atenção, quanto na memória e na velocidade de resposta do cérebro. Esse modelo que a gente utiliza aqui é o Soroban, que é um modelo japonês. Puxa vida, eu acho que se tem uma coisa que todo mundo que tem, meio até que se vangloria, né? A capacidade de lembrar das coisas, né? Por outro lado, tem muita gente esquecendo, fazendo questão de esquecer algumas coisas mais tristes, mais traumáticas. Existe exercício também para isso? Ao contrário, para ajudar não a lembrar, para ajudar a esquecer? Aí eu acho que é um caso mesmo de terapia, viu? É verdade. As questões emocionais não necessariamente estão ligadas à marcha do cérebro. Essas questões de traumas, né? É legal mesmo a pessoa fazer um tratamento com psicólogo, acompanhamento. Aliás, outra coisa que eu achei interessante aqui, essa questão da atenção. É assim que você presta atenção. Eu acho que eles têm uma metodologia muito curiosa sobre a atenção. Inclusive, existe um livro aí que fala que seu maior patrimônio é a sua atenção, porque ela é disputada pelas empresas, né? As empresas, a parte mercadológica das empresas buscam a atenção das pessoas, a atenção do consumidor. Então, você é vítima constante de, não vou dizer ataques, eu vou dizer de abordagens dos mais variados segmentos do mercado, das pessoas. Então, a sua atenção merece um cuidado especial, porque você precisa aprender a selecionar, né? Como é que vocês trabalham a questão de exercícios para promover a atenção? Como eu falei para você, essa ferramenta aqui ela é muito eficaz nesse sentido. Mas todas as atividades que a gente desenvolve em sala com os nossos alunos envolvem a atenção. Eu queria até propor para você a gente fazer um exercício aqui onde você vai precisar desenvolver bem a sua atenção. Esse aqui é o Tangram, é o quebra-cabeças chinês. Ele tem apenas 7 peças e uma infinidade de possibilidades. Mais de 3.000 coisas diferentes dá para você fazer. Então, o meu desafio para você hoje, Giba, é você montar para mim um quadrado utilizando apenas 3 peças do Tangram. Bem, o desafio está lançado. Me acompanhe aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Júlio, são exercícios como esse que ajudam a desenvolver ou fazer uma ginástica da memória? Exatamente. Essa é apenas uma das ferramentas, na verdade, que a gente utiliza, né? Dentre vários outros exercícios cognitivos que vão atuar na atenção, na agilidade de resposta, na visão espacial, capacidade de a gente entender as coisas e resolver desafios de mais de uma maneira. Então, são algumas das ferramentas. Mas o legal é a pessoa vir aqui e conhecer, porque a gente vai desafiar cada pessoa com o que ela está buscando desenvolver, que vai além também da memória, né? Eu fico pensando, né? Que satisfação você deve ter, exemplo, quando você vai para uma academia, começa a sentir os benefícios da academia, fico imaginando que o benefício de ver resultados com a memória também deve ser bem gratificante, né? Vocês percebem isso nas pessoas? Ah, sim, é maravilhoso. Eu, por exemplo, vou fazer 4 anos aqui, né? A nossa unidade já tem 6 anos e a gente tem alunos que estão desde o início. E todo dia a gente recebe feedbacks muito positivos em termos de bons resultados em provas.
em capacidade de aprender idiomas novos, no dia a dia, a parte emocional também, né? Porque uma pessoa com falhas na atenção, ela acaba ficando com uma baixa autoestima, né? Quando ela conquista, ela consegue ver uma resposta positiva do cérebro, isso dá um resultado muito legal. Porque o nosso cérebro, com certeza, é uma máquina, né? Essa máquina tem que funcionar bem, né? Exatamente, é a máquina que comanda tudo, né? Puxa vida, olha que interessante. Vale realmente investir nessa máquina, né? Os benefícios. E normalmente, como a gente brincou aqui no início, né? A gente está se transformando numa grande Macondo, né? Essa cidade aí do livro do Gabriel Garcia Marques, né? Então, a gente ter o prazer de recuperar ou exercitar ou promover o desempenho dessa máquina aí. E só para a gente concluir, Júlia, qual é o tempo, as aulas, como é que funciona essa metodologia aqui, quando as pessoas chegam aqui, quanto tempo, quantas horas por semana existe para essa meta? Aqui as aulas são uma vez por semana, com duração de 2 horas em grupo. E o grupo tem o mesmo perfil, até porque o método é indicado para todas as idades, tá? A partir dos 7, 8 anos, quando já está alfabetizado, já pode começar a fazer. E nessa unidade a gente tem um grande público de 60 a mais. Então, com certeza, a gente vai identificar uma turma, né, que tem o mesmo perfil para o aluno poder se desenvolver e ter um excelente engajamento. Então, uma vez por semana, com duração de 2 horas e com atividades para serem feitas em casa. Por exemplo, o treino de atenção, utilizando o Abaco, é uma atividade que a gente pode incluir na rotina todos os dias. 10 minutinhos são super indicados para promover aí mais atenção, mais agilidade e muita memória. É isso aí, pessoal. Acabamos de falar, então, de um dos principais temas que afetam todo mundo. E, ainda bem, existem soluções, existem exercícios, existe ginástica. Quem diria, hein? Obrigado, Jolie. Foi um prazer, Giba. Obrigada a você. Por ter ajudado a tirar muita gente da cidade do Macondo. Isso aí. Até mais, pessoal.